Agora nós vamos finalizar o estudo desse capítulo 4, falando de estequiometria de soluções e principalmente de análise química. Então, geralmente no laboratório nós podemos fazer uma análise química através de uma titulação. Então nessa figura ela mostra para vocês os instrumentos, vidrarias utilizadas em uma titulação. Então nós temos aqui o Erlenmeyer, nós temos uma pipeta volumétrica, que ela é mais precisa para medir volumes. Nós temos uma bureta, que também vai medir volumes aqui em uma titulação. Né? E aqui nós temos um suporte universal para segurar aqui essa bureta enquanto você faz a sua análise química. Então é o seguinte, vamos supor que eu queira determinar a concentração de uma solução ácida. Vamos imaginar que esse ácido é ácido clorídrico. Se eu tenho uma solução ácida, geralmente eu vou utilizar uma solução de base para reagir com esse ácido e aí, através da estequiometria da reação, conseguir determinar a concentração do ácido que eu desejo. Certo? Então o procedimento vai ser assim. Você vai pegar lá a sua pipeta volumétrica, nesse caso está utilizando uma pipeta de 20 ml, e vai pipetar 20 ml da sua solução ácida de ácido clorídrico e transferir isso para o Erlenmeyer. Aqui se utiliza Erlenmeyer e não Becker, porque quando você faz o processo de titulação, você tem que ficar agitando o Erlenmeyer. E quando você agita o Erlenmeyer, devido a essa forma dele aqui, ele não deixa que a solução espirre para fora do frasco. No Becker isso poderia acontecer, mas no Erlenmeyer dificilmente isso acontece. Por isso que você utiliza o Erlenmeyer. Quando você vai fazer uma reação entre ácido clorídrico, e aqui nós vamos usar o hidróxido de sódio como uma solução padrão, são substâncias incolores. Ácido clorídrico é uma solução incolor, hidróxido de sódio também é uma solução incolor. Por isso, nós temos que adicionar aqui dentro um indicador. Indicador, existem vários tipos, mas o mais usado aqui é a fenolftaleína. A fenolftaleína, em meio básico, ela fica rosa. Em meio ácido, ela fica incolor. Então você vai pipetar 20 ml de solução do ácido clorídrico, transferir para o Erlenmeyer e vai colocar 2 a 3 gotas do indicador fenolftaleína. Tá certo? Se o meio está ácido, você não vai verificar nenhuma coloração. Vai continuar incolor. Tá? E aí você vai fazer a titulação. Dentro da bureta, você vai encher ela, vai completar o volume dela com a solução padrão de NaOH. Essa solução padrão de NaOH, ela tem uma concentração conhecida. Você conhece a concentração de NaOH que você vai colocar dentro da bureta. E o volume você vai conhecer também, porque quando você fizer a titulação, você vai descobrir o volume de hidróxido de sódio que você vai usar. Se você sabe a concentração de hidróxido de sódio e o volume de hidróxido de sódio que você vai gastar nessa titulação, você vai conseguir descobrir o número de mols de hidróxido de sódio. Se você sabe o número de mols de hidróxido de sódio, você também vai descobrir o número de mols de ácido clorídrico através dos coeficientes estequiométricos da reação balanceada. Tá certo? Se você tem o volume da solução de ácido clorídrico, que são 20 ml, se você descobrir o número de mols dele, então você vai conseguir descobrir a concentração dele também. Então a titulação é assim. Você pegou então o seu Erlenmeyer com 20 ml da solução ácida e adicionou o indicador aqui, que nesse caso foi fenolftaleína. Aqui dentro da bureta tem uma solução padrão de hidróxido de sódio com concentração conhecida. Então você vai abrir a torneirinha da bureta aqui e vai ficar agitando essa mistura enquanto a reação vai ocorrer. Que horas que você deve fechar essa torneira porque a reação vai se completar? Quando a coloração da solução, que era incolor, passar para rosa, né? Porque vai indicar que o ácido acabou dentro dentro do Erlenmeyer e uma gota a mais de hidróxido de sódio deixou o meio básico. E assim que o meio fica básico, o indicador muda de cor. E aí você percebe que a reação parou. Tá certo? Quando a reação parar, então, você vai ler o volume de solução de hidróxido de sódio que você gastou nessa titulação. E aí, através da estequiometria, você vai conseguir determinar qual a concentração da solução de ácido clorídrico que você está usando. Então, isso seria mais interessante fazer na prática, né? Porque aí fica mais fácil vocês entenderem. Mas, teoricamente, é isso que eu acabei de explicar. Vamos ver na teoria como fazer esses cálculos.
Então, na titulação, suponha que sabemos a concentração e quantidade de matéria de uma solução de hidróxido de sódio e que queremos encontrar a concentração e quantidade de matéria de solução de ácido clorídrico. Então, vou usar uma titulação. Então, o que nós sabemos? Nós sabemos a concentração e quantidade de matéria de ânion H e também eu sei o volume de HCl. Olhando o exemplo anterior, foram 20 ml que foram medidos pela pipeta volumétrica. Nós queremos descobrir a concentração e quantidade de matéria de ácido clorídrico. Se eu sei o volume, basta descobrir o número de mols de ácido clorídrico, que eu vou saber a concentração e quantidade de matéria de HCl. O que nós devemos fazer? Nós devemos fazer, então, uma titulação. Você vai tomar um volume conhecido da solução de HCl, que são os 20 ml, né? E você vai medir o volume de ml de hidróxido de sódio necessário para reagir completamente com HCl. Como é que você vai fazer a medida desse volume de NaCl? Na bureta, no processo de titulação. Então, você sabe a concentração e quantidade de matéria de NaOH e vai descobrir o volume de NaOH que você gastou para reagir com HCl. E esse volume você vai encontrar lá na bureta no final da titulação. Certo? Continuando aí. Então, o que nós temos? Nós temos o volume de NaOH, que foi determinado pela titulação. Se nós sabemos a concentração e quantidade de matéria de NaOH, então nós podemos calcular o número de mols de hidróxido de sódio. Né? Então, a gente calcula o número de mols de hidróxido de sódio. Qual que é o próximo passo? Nós também temos que escrever a equação balanceada de ácido clorídrico reagindo com hidróxido de sódio, produzindo NaCl e água. E essa equação já está balanceada, que os coeficientes estequiométricos é 1 mol de ácido clorídrico necessário para reagir com 1 mol de hidróxido de sódio. Então, se nós descobrirmos o número de mol de hidróxido de sódio, como a reação é 1 para 1, o número de mol de ácido clorídrico vai ser igual ao número de mol de hidróxido de sódio. Então, portanto, sabemos a quantidade de matéria de HCl. Então, podemos finalizar isso. Sabendo a quantidade de matéria de HCl e o volume de HCl, que você pipetou lá no início, que são 20 ml, nós podemos, então, calcular a concentração e quantidade de matéria de HCl, dividindo o número de mols, que você encontrou aqui através da estequiometria da reação, pelos 20 ml, que são os volumes iniciais que você pipetou no início daquela análise volumétrica, certo? Bom, então vamos resolver dois exemplos aqui para entender isso melhor. No exemplo 15, fala o seguinte: qual é a concentração e quantidade de matéria de uma solução de hidróxido de sódio se são necessários 40 ml dela para neutralizar 35 ml de 0,144 mol por litro de ácido sulfúrico? Então você está colocando para reagir em uma titulação hidróxido de sódio com ácido sulfúrico. A titulação, lembrando aqui, ela não é útil apenas para fazer análise de soluções ácido e base. Elas podem ser realizadas para vários outros tipos de reações, como nós vamos ver no próximo exemplo. Então, você obteve esses dados aqui foi através de uma titulação. A primeira coisa que você tem que fazer, então, é escrever a equação. Hidróxido de sódio reagindo com ácido sulfúrico é uma reação de neutralização, vai produzir um sal e água. A reação balanceada, então, diz que tem 2 mols de hidróxido de sódio necessário para reagir com 1 mol de ácido sulfúrico. Então, eu já expliquei várias vezes como escrever essas reações e como fazer o balanceamento dela, então vocês já sabem fazer isso daqui para frente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, qual a informação que foi dada para mim? 35 ml e uma concentração de 0,44 mol por litro de ácido sulfúrico. Se eu tenho a concentração de mol por litro de ácido sulfúrico e o volume, eu consigo encontrar o número de mols. E aqui nesse exemplo, eu não vou usar a fórmula, eu vou usar regra de 3, porque também você pode fazer por regra de 3. Se você usar a fórmula, não tem problema, pode fazer. Então a informação que eu tenho é essa. 0,144 mol de ácido sulfúrico está para 1 litro. Em cada 1 litro dessa solução, você tem essa quantidade em mol de ácido sulfúrico. Se o volume que você tem é 35 ml, para fazer essa regra de 3, tem que passar esses 35 ml para litros. Então basta dividir por 1000. Então seria 0,035 litros. Então isso equivale a x mol. Então faça a regra de 3, multiplica esse valor em litros por essa quantidade de matéria, você obtém então que você tem 5,04 vezes 10 elevado a menos 3 mol de ácido sulfúrico. Essa foi a quantidade de ácido sulfúrico que reagiu quando você fez a sua titulação. A equação diz que você precisa de 2 mol de hidróxido de sódio para reagir com 1 mol de ácido sulfúrico. Então a quantidade em mol de ácido sulfúrico a quantidade em mol de hidróxido de sódio tem que ser o dobro do número de mol de ácido sulfúrico. Então, se o número de mol de ácido sulfúrico é 5,04 vezes 10 menos 3 mol,
de hidróxido de sódio tem que ser o dobro, que é 1,008 vezes 10 elevado a menos 2 mol de hidróxido de sódio. Se você quer saber qual a concentração e quantidade de matéria de uma solução de hidróxido de sódio, então você faz a pergunta. 1,008 vezes 10 a menos 2 mol de hidróxido de sódio existem em 48 ml, certo? Então, esse número de mols foi o que foi encontrado em 48 ml da solução de hidróxido de sódio, que você tem que passar ela para litros. Então, passa para litros, divide por 1000, você tem 0,048 ml. Então, esse número de mols está em 0,048 ml. Se você quer saber a concentração e quantidade de matéria, você quer saber o número de mols para 1 litro. Então, em 1 litro, você tem quantos mols? Desculpa, aqui tem um pequeno erro, né? Aqui não é ml, aqui é litros, tá? Esquece esse M aqui. Tem que ser litros embaixo de litros. Então, fazendo essa regra de 3, você encontra que é 0,210 mol por litro de hidróxido de sódio, que é a concentração em quantidade de matéria, certo? Então, revendo aqui o que eu fiz. Eu tenho volume e a concentração de ácido sulfúrico. Se eu tenho volume e concentração, eu posso fazer essa regra de 3 e descobrir o número de mols de ácido sulfúrico. Se eu tenho a equação química balanceada, é 1 para 2, significa que o número de mols de hidróxido de sódio é o dobro de ácido sulfúrico. Então basta eu multiplicar esse resultado aqui de mol de ácido sulfúrico por 2, que eu vou obter esse dado aqui. Esse número de mols de hidróxido de sódio ele era encontrado nesse volume, que são 48 ml. Divide por 1000, então você tem 0,048 litros, né? Tem um erro aqui. Se você quer saber a concentração em mol por litro, então você faz a regra de 3. Embaixo de litros, litro, 1 litro. Embaixo de mol, mol. Quantos mols vai existir em 1 litro? Então você faz essa regra de 3 e você tem o resultado aqui da concentração em quantidade de matéria de solução de hidróxido de sódio que você utilizou ao fazer a titulação de 48 ml de solução de hidróxido de sódio e você obteve esses dados aqui do ácido sulfúrico, tá certo? Agora nós vamos fazer o exemplo 14. Nós temos uma amostra de minério de ferro que é dissolvida em ácido e o ferro é convertido a ferro 2+. A amostra é titulada com 47,20 ml de uma solução 0,2240 mol por litro de permanganato. A reação de oxidação que ocorre durante a titulação é a seguinte. Então a equação já foi dada para você, já está balanceada e está tranquilo. Primeira pergunta, letra A. Qual a quantidade de matéria de permanganato que foi adicionado à amostra? Então a primeira coisa que eu vou descobrir é a quantidade de matéria de permanganato de potássio. Desculpa, permanganato, né? Pode ser potássio, mas aqui está dito formado apenas permanganato. Então eu tenho a concentração do permanganato e eu tenho aqui o volume do permanganato. Que você encontrou aqui, 47,20. Então, a partir desses dados, você consegue determinar a quantidade de matéria de permanganato. Concentração em mol por litro é o número de mols dividido pelo volume em litros. Agora eu vou usar uma fórmula aqui para ser mais rápido. Então, o número de mols pode ser determinado pela concentração em mol por litro vezes o volume em litros. Se eu tenho que a concentração de permanganato de potássio é 0,02240 mol por litro e o volume é 47,20 ml, eu tenho que transformar isso aqui para litros, então você vai ter que dividir por 1000, que vai dar 0,04720 litros. Então, quando você faz esse cálculo, você descobre que o número de mols de permanganato que foi utilizado nessa titulação foi de 1,057 vezes 10 elevado a menos 3 mol de permanganato. Certo? Bom, agora vamos para a letra B. A letra B fala, qual a quantidade de matéria de ferro 2 existente na amostra? Bom, agora você vai usar os coeficientes de estequiométrico da reação. Na letra A, você descobriu o número de mols de permanganato que foi utilizado na titulação. E a reação nos diz que é 1 mol para reagir com 5 mol de ferro, mais 2. Então, se você sabe que o número de mols de permanganato que foi encontrado na letra A
é 1,057 vezes 10 a menos 3 mol, o número de mols de ferro tem que ser 5 vezes maior o número de mol de permanganato. Então, a letra B, basta você multiplicar esse valor por 5. Então, você vai ter 5,0286 vezes 10 a menos 3 mol de ferro. Certo? Somente isso. A proporção é de 1 para 5. Bom, na letra C, ele pergunta quantos gramas de ferro há na amostra? Bom, se eu tenho o número de mols de ferro, eu consigo transformar isso para gramas. O número de mols é dado pela massa em gramas dividido pela massa molar, no caso do ferro aqui. Então, a massa em gramas pode ser determinada pelo número de mols vezes a massa molar do ferro. Então, o número de mols de ferro nós encontramos aqui na letra B, vezes a massa molar dele, que é 55,8 gramas por mol, você encontra, então, que a massa de ferro na amostra é de 0,295 gramas de ferro 2+. Tá? Na letra D, a pergunta é, se a amostra tinha uma massa de 0,8890 gramas de ferro, qual é a porcentagem... Desculpa, não. Se a amostra tinha uma massa de 0,8890 gramas, qual é a porcentagem de ferro na amostra? Então, se você tem a massa de ferro aqui, que você encontrou através da titulação, você consegue, então, determinar qual é a porcentagem de ferro na amostra, fazendo simplesmente uma regra de 3. Então, 0,295 gramas, que você obteve na letra C através da titulação, quantos por cento é isso? A sua amostra pesa 0,889 gramas, então isso equivale a 100%. Fazendo uma regra de 3, então, você tem que a porcentagem de ferro na amostra é 33,18%. Certo? Finalizamos, então, o estudo do capítulo 4 e até a próxima aula.